O mês de maio, como nós bem sabemos, é o mês da família. É o mês no qual a igreja se organiza para celebrar e agradecer a Deus por esta instituição que foi fundada por Ele mesmo. Deus, quando criou o homem, Adão, Ele logo percebeu e afirmou, está lá em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aprouve a Deus, a partir da costela de Adão, formar para ele uma varoa, a sua mulher. E aqui em Gênesis 2:24, nós temos um princípio que podemos chamar de o princípio básico, basilar da instituição familiar, e que servirá de molde social para as gerações futuras. E esse princípio, esse molde padrão familiar, está descrito em Gênesis 2:24 e diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o fundamento basilar da sociedade, o fundamento familiar pelo qual se constrói toda e qualquer sociedade e pelo qual ela se propaga através dos séculos. No entanto, muitos têm tentado deturpar, têm tentado destruir essa instituição social que foi concebida pelo próprio Deus, a qual nós chamamos de família e a qual nós celebramos neste mês. E hoje, de modo específico, nós vamos falar sobre o papel da mulher segundo a Bíblia dentro do lar cristão. E nesse quesito em especial, nós temos um agravante que tem tentado destruir a todo custo aquilo que Deus deixou como padrão para o papel social da mulher no seio da família, que é o feminismo. O feminismo. Vamos entender um pouquinho o que é este movimento desde as suas origens. O feminismo é herdeiro do iluminismo do século XVII, herdeiro desse ideal iluminista cujo princípio é a razão, a igualdade e a liberdade, que devem ser os pilares pelos quais a sociedade deve se conduzir e deve se reger. Quando o iluminismo começa a ser propagado, a família, a tradição, o cristianismo, os valores judaicos cristãos, o modelo social de organização da família precisam ser rejeitados, precisam ser abandonados para o novo padrão proposto pelo iluminismo. E aqui, no século XVIII, por volta de 1790, nós temos aquilo que chamamos de proto-feminismo, a quem é chamado de a mãe do feminismo, Mary Wollstonecraft. Ela, que viveu e nasceu em Londres, na Inglaterra, é considerada pelas feministas como a primeira feminista. Isso por causa da sua obra Reivindicações do Direito das Mulheres, a qual ela escreveu em 1792. Ela afirmava nessa obra que os homens eram bons porque recebiam educação e as mulheres eram fúteis e só ascendiam socialmente com o casamento. Para Mary Wollstonecraft, somente uma educação laica, antirreligiosa, amoral, baseada na razão e na ciência, poderia trazer aquilo que chamamos de igualdade entre os sexos, igualdade entre homens e mulheres. Para isso, afirmava Mary, era necessário tirar as crianças de seus pais para formar nelas uma nova educação social, um novo modelo social. O modelo social familiar que Mary conhecia não era dos melhores. O seu pai batia na sua mãe e bebia muito. E mais tarde, quando jovem, Mary se envolveu com um rapaz que não queria casar-se. Ela engravidou desse rapaz, e esse rapaz, quando soube que ela estava grávida, a abandonou. E ela teve que arcar com isso sozinha. Por isso, Mary cria, através da sua própria experiência, um conceito muito equivocado daquilo que é família. E Mary Wollstonecraft morreu no parto. Sua filha, Mary Godwin, continua a sua visão construtivista de mundo com o livro Frankenstein. Ela continua, então,
essa visão, propagando a visão da sua mãe, e ela via e sabia que a maternidade não era bem quista, não era bem recebida por sua mãe, e ela cresce com esse conceito. Mais tarde nós temos aquilo que chamamos da primeira onda do feminismo, isso no século XIX, em 1840. Obra disso, ou fruto disso, ou motivado por isso, nós temos a Revolução Industrial, que começou no século XVIII, em 1760. A Revolução Industrial criou o cenário perfeito para o surgimento dos ideais feministas, articulado pela luta social. O ano de 1848 foi um ano muito importante para a causa feminista, e vários acontecimentos ao redor do mundo surgiram como efervescência para promover a causa e a pauta feminista no mundo. Em 1848, na França, tivemos a Primavera dos Povos, que foi um movimento de revolução socialista que trouxe também como pauta o movimento feminista. No mesmo ano, em 1840, na Inglaterra, publica a sua obra magna, Karl Marx, o Manifesto Comunista, que foi um livro fundamental para a luta revolucionária, e esse movimento está muito atrelado com o movimento feminista. Em 1848 ainda, nos Estados Unidos, acontece a conferência de Seneca Falls, e lá discute-se o direito da mulher em relação à educação, ao trabalho, ao matrimônio e até às vestimentas que a mulher poderia ou não usar. E muitas mulheres naquela ocasião votaram por não votar, pelo direito de não votar. Elas queriam o sufrágio feminino, mas não queriam as obrigações que isso trariam para elas. Fato é que a agitação feminista não conquistou o voto para as mulheres. A primeira onda também é marcada pelo direito da mulher ao trabalho, uma grande mentira também propagada pelo movimento feminista. O fato é que as feministas defendem que foram elas que conquistaram para as mulheres o direito do trabalho ou de acesso ao mercado de trabalho. Mas se nós formos reparar bem, as mulheres sempre trabalharam. As mulheres sempre trabalharam na sociedade, as mulheres sempre somaram força de trabalho na agricultura familiar, no cuidado necessário para a provisão da sua casa. Basta nos atentarmos para a leitura que foi feita em Provérbios 31, a mulher que cuida, que faz cinta para os mercadores, que tece lã e vestidos e cobertas para os habitantes e levanta e vende, é uma mulher ativa, que trabalha na sociedade. A mulher de fato não tinha acesso ao trabalho fora de casa, mas isso não significa em hipótese alguma que ela não trabalhava. A Revolução Industrial trouxe para a mulher esse acesso ao trabalho externo, isso é verdade, nas fábricas, nas grandes indústrias. E as mulheres fizeram isso também por necessidade social da época, pois faltava contingente. A mão de obra masculina não era suficiente para a carência de trabalho das grandes indústrias que a Revolução Industrial promoveu. Diga-se de passagem, as guerras, as duas grandes guerras mundiais, também foram fatores determinantes que levaram as mulheres para o mercado de trabalho. Enquanto os homens eram convocados para ir à guerra, deixava-se aqui um vácuo que precisava ser preenchido, e esse vácuo no mercado de trabalho foi preenchido para as mulheres, para que a guerra continuasse ativa, fabricando armas, fabricando balas, fabricando artifícios, para que a guerra continuasse acontecendo. Quando se diz que as mulheres devem ser gratas ao movimento feminista pela inclusão social no mercado de trabalho, é também necessário agradecer a Revolução Industrial, é necessário também agradecer as grandes guerras mundiais que contribuíram por levar a mulher ao mercado de trabalho. E quando a mulher vai para o mercado de trabalho, as relações familiares são transformadas, porque a mulher agora está no mercado de trabalho, e muitas vezes a família se torna um impeditivo para tal. As responsabilidades da maternidade, do cuidado com os filhos, passa a ser visto pelo movimento feminista como uma opressão para as mulheres. Fato este escrito por Engels e assinado por Marx, onde se diz que a mulher é oprimida no casamento, a família é o primeiro molde de opressão à mulher, assim como o proletariado é oprimido no mercado de trabalho.
Então, nós precisamos entender que o movimento feminista ele surge atrelado ao marxismo, enquanto a burguesia e o proletariado são protagonistas no modo de produção e por ele oprimidos, as mulheres elas são protagonistas nesse modo de reprodução e também oprimidas pelo conceito do casamento dentro daquilo que nós chamamos de família. Feminismo, portanto, meus irmãos, está conectado com o marxismo, tentando destruir a lógica capitalista e a estrutura social da família tradicional cristã. Esse movimento ele continua na Rússia muito forte e levanta-se uma mulher chamada Alexandra Kollontai, isso no século XIX, e ela foi uma feminista cujo o movimento dela era muito radical. Ela dizia o seguinte: sem igualdade entre as mulheres e homens não há comunismo. Vão trabalhar, camaradas trabalhadoras, libertem-se. Entre os princípios feministas defendidos por Alexandra Kollontai estava o de que as mães deveriam ser afastadas de seus filhos. Compreendem isso? Ela defendia que as mães deveriam ser afastadas de seus filhos. Ela defendia também que o casamento monogâmico estava oprimindo a mulher. Ela dizia que a mulher ela não pertence ao marido e que os filhos não pertencem aos pais. Lenin era muito próximo de Alexandra Kollontai, tanto que ela foi uma das poucas mulheres a compor a comissão de poder desses soviéticos. Então Lenin começa a colocar em prática algumas das ideias de Kollontai, e essas ideias elas se tornaram pauta do movimento feminista até os nossos dias. Entre tais conceitos que foram colocados em pauta e defendidos como leis pelos soviéticos estão a conquista da facilitação do divórcio, a legalização do aborto, tão defendido na pauta feminista do nosso tempo, e todas as facilitações sexuais que incentivam a promiscuidade, onde a mulher tem o direito de libertar-se desse relacionamento monogâmico, opressor que é o casamento, e ter a sua liberdade sexual da forma que ela bem entende. Stalin, depois de Lenin, assume o poder e revoga todas as leis promulgadas que estavam atreladas à ótica de Kollontai, porque ele viu que a sociedade ficou deturpada, desorganizada e amoral quando passou a defender este conceito ou esta pauta social promovida por Kollontai. Mas aí nós temos a segunda onda que começa no Ocidente, isso em 1940, começa ainda na França, mas depois também vem para o Ocidente. Aqui nós temos Simone de Beauvoir, na França, de 1908 a 1986, mas em 1948 ela publica uma obra importante sobre a pauta feminista, que é O Segundo Sexo. A segunda onda de libertinagem, de libertação sexual começa a ser a pauta do movimento feminista. O casamento continua sendo uma opressão. Então o que as mulheres precisam fazer? Libertem-se do casamento. Vivam a vida como vocês bem quiserem. Ela defendia que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. A mulher, segundo a visão de Beauvoir, é um indivíduo secundário, colocado na sociedade como alguém que deve permanecer sempre em segundo plano. E ela estava disposta a todo custo a mudar isso. Ela diz, as suas palavras em uma entrevista: uma das coisas mais urgentes, certamente, é a recusa do trabalho doméstico tal como é hoje, tal como é imposto à mulher hoje. E assim também as tarefas da maternidade, uma vez que hoje tendem a fazer da mulher uma escrava, dizia ela. Penso que o combate deve ser contra as escravas da maternidade, contra a escravidão doméstica, porque as mulheres sofrem com essas coisas. Então, o feminismo tem em sua pauta, enxerga o casamento e a maternidade como um sistema relacional que a oprime. Ela era uma filósofa e também uma defensora das políticas de esquerda e propagava o movimento marxista e também defendia o comunismo de Mao Tse-tung na China. Em 1977, Simone de Beauvoir foi afastada de seu emprego, acusada por aliciar menores.
Esse movimento continua. Nos Estados Unidos, essa segunda onda ganha impulso por duas frentes distintas. Beth Friedan, que vai escrever o seu livro O Feminismo Místico, tentou um método mais sutil para atrair a atenção das mulheres, enquanto Valerie Solanas e Stella Maule Firestone, ela vai ser mais radical, segundo a linha de Beauvoir, que iniciara na França. Beth Friedan, ela vai combater o feminismo, ou vai combater o machismo na sua ótica da mística feminina, dizendo que, com o mesmo conceito de Beauvoir, a mulher não nasce, mas ela torna-se mulher. E Friedan questiona a existência da mulher essencial, no sentido de que a mulher não pode ser vista apenas como mães e esposas, servas das necessidades físicas dos maridos, dos filhos e da casa. Aquilo que as mulheres fazem nada mais é do que uma construção cultural. Com um discurso suave, ela vende para as mulheres o fato de que a carreira profissional é a fonte máxima de aspiração feminina. Então a mulher, ela vai se sentir liberta quando ela crescer na sua carreira profissional, quando ela se libertar das amarras culturais de que a mulher deve ser dona de casa, que deve cuidar dos filhos, que deve cuidar do marido, que deve cuidar do seu lar. E então focar naquilo que é a sua promoção dentro do mercado de trabalho. E nós vemos esse movimento ganhando cada vez mais força. A indústria farmacêutica colaborou para isso. Com a invenção das pílulas, as mulheres poderiam ter a sua libertinagem, sem se amarrar a um casamento monogâmico e sem a preocupação de terem filhos, sem a preocupação de estarem amarradas à maternidade, que para elas também era um movimento opressor. E se a maternidade é um impeditivo para a libertação, para a emancipação da mulher progressista e feminista, o que ela pode e deve fazer e defender é o seu direito ao aborto. O aborto, então, passa a ser visto não como algo indesejado, mas como um tipo de método contraceptivo, pois a feminista só queria ter o bônus da sua liberdade sexual, mas não o ônus, como a maternidade poderia trazer, segundo elas. Em resumo, meus irmãos, o movimento feminista não é apenas um movimento pró-direito das mulheres, não se engane com isso, não se engane. Não é apenas uma defesa dos direitos das mulheres. Eu sou feminista, por quê? Porque defende os direitos das mulheres. Não, não se engane. Toda luta, ela é espiritual. Entendam isso. Toda batalha, ela não é apenas no plano terreno, está acima disso. Toda batalha é espiritual. São armadilhas de Satanás para destruir aquilo que é mais precioso para nós cristãos, que é a família. O movimento feminista é um movimento contra a família. Ele vê a família, o modelo familiar judaico-cristão, como um modelo que oprime, que aprisiona a mulher. É um movimento que tem como pauta a defesa do aborto. Sim, matar bebês inocentes dentro do ventre materno sob a ótica, meu corpo, minhas regras. Então eu faço o que eu bem entender. E se a maternidade vai me prender, eu posso abortar sim, por uma causa maior que a minha liberdade. É assim que elas entendem, porque a criança atrapalharia certamente uma carreira profissional da mulher progressista. E de forma sutil, o movimento feminista tem chegado em nossas igrejas, mas nós vemos movimentos de ordenação feminina, movimentos de mudando o modelo social que temos como tradição. Isso vai aos poucos alterando o padrão e os papéis sociais da família dentro do lar, e sem perceber nós os deixamos influenciar por esses movimentos, ainda que de modo sutil. É necessário olhar para as nossas famílias e enxergar esses riscos, esses perigos, e nos voltar para a palavra de Deus e entender qual é a vontade de Deus para a vida familiar. Qual é o modelo que Deus planejou, pelo qual nós encontraremos a verdadeira felicidade e comunhão dentro do lar? Nós não podemos deixar de perceber que tudo isso são investidas de Satanás para destruir a base social chamada família.
Mas será que é esse modelo, dessa pauta feminista que Deus planejou para as mulheres? Será que é esse modelo que é nesse modelo que as mulheres vão encontrar a verdadeira felicidade e a realização? Será que de fato o cuidado com os filhos, a casa, o marido, são sistemas que oprimem a mulher? Vejamos, à luz da palavra de Deus, o que Ele planejou na sua infinita sabedoria quanto ao modelo e o papel social da mulher. Mas antes de entrarmos, meus irmãos, no texto propriamente dito, nós temos a entender que Paulo ele escreve essa carta quando estava preso. E no início da carta ele vai ter um tom mais doutrinário. Ele vai basear os seus argumentos em doutrinas fundamentais que mostram que fomos transformados, fomos regenerados, a obra da salvação, Deus como aquele que escolhe, o Filho que morre, em favor dos seus eleitos, o Espírito Santo que nos cela, nos garantindo assim a certeza da salvação. Ele vai mostrar que nós precisamos abandonar os vícios, as vicissitudes, as velhas práticas do velho homem para viver, andar em novidade de vida. E antes de entrar propriamente dito no papel das mulheres como submissas ao homem, ele vai dizer o seguinte no versículo 20 e 21: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele fala de modo geral que todos devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É a mesma palavra, potasso, submissão, que ele vai trazer também para o papel social da mulher dentro do lar. E uma vez que entendemos isso, agora nós vamos olhar para esse texto não como algo que oprime, que subjuga a mulher, mas eu quero que vocês vejam, meus irmãos, essas palavras de Paulo da seguinte forma: a dádiva da submissão voluntária e amorosa. A dádiva da submissão voluntária e amorosa. As mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. De fato, as mulheres, às vezes no primeiro momento, não gostam muito de ouvir acerca de submissão. E se eu perguntar aos maridos aqui presentes: você tem uma mulher submissa? Qual resposta eu ouviria? Não precisam responder. Guardem para vocês, guardem em seu coração. Mas o que eu quero é que vocês entendam, mulher, este papel segundo a Bíblia, o modelo social que Deus planejou para vocês segundo a Bíblia. Isso não é algo que eu inventei, não é algo que Paulo trouxe, mas inspirado por Deus, da parte de Deus, ele traz esse padrão social para que vocês entendam o papel da mulher dentro do lar cristão. Meus irmãos, se Deus criou a família, Ele também tem instruções e pautas e modelos para o bom andamento dessa família. E se Ele deixou isso registrado na Bíblia, nós precisamos parar e olhar e entender e colocar em prática esse padrão, esse modelo que Deus estabeleceu. Mas antes, nós precisamos entender o real significado dessa palavra submissão. Ser submissa não significa que a mulher deve ser tratada por seus maridos como escrava, viu, maridos? As suas mulheres não são escravas de vocês. A submissão aqui não significa escravidão. Então tenham cuidado como é que vocês têm tratado a sua mulher. Tenham muito cuidado o modo como vocês têm tratado, porque na semana que vem eu vou falar sobre o papel dos homens. O papel de amar incondicionalmente a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aquele que ama é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que fala com carinho, com amor, não com rispidez, não com ignorância. Mas nós vamos tratar isso na semana que vem. Hoje nós vamos ater mais ao papel da mulher. Então não entendam, homens, que o papel da submissão significa que a mulher é sua escrava, nem que os maridos devem submetê-la a qualquer tipo de serviço contrários à sua vontade, nem dá a eles o direito de tratá-la como objeto. Em muitas culturas, sobretudo na cultura do Oriente Médio, as mulheres eram tratadas como objeto.
As filhas eram propriedade dos pais. Os pais escolhiam os pretendentes, para as suas filhas. E depois que elas se casavam, ele passava essa posse ao marido. E não pertencia mais ao pai, mas a mulher passava a pertencer ao marido. Mas não é isso que nós entendemos conforme o padrão bíblico. A mulher não é um objeto pelo qual o homem tem posse, não é um animal que você compra sujeito à sua autoridade de toda e qualquer forma. A palavra submissa ou submissão vem da palavra grega hipotasso. Hipo significa sob e tasso significa organizar, ou seja, colocar em ordem. A expressão toda traz o sentido de ser submissa, significa estar sob a liderança de alguém que organiza, ou seja, estar sob a liderança de um líder. Estar sob a liderança de um líder. Neste caso, o marido é identificado como líder, como cabeça, nós vamos ver isso aqui no texto, e a mulher está sob a sua liderança. Mas há casos muito claros em que a mulher é o líder do lar. Por quê? Porque nós vemos modelos claros, e a gente não precisa ser muito inteligente para perceber isso, quando nós olhamos para uma família, aqui quem manda é a mulher. Sabe por quê? Porque o homem é um banana, me desculpe o termo, mas é porque o homem não assume o papel dele dentro do lar como líder, como cabeça, como chefe, como aquele que guia, como aquele que conduz a sua família. Homens fracos precisam de mulheres fortes, e mulheres fortes precisam assumir a liderança do seu lar. É por isso que esses papéis são invertidos, mas não é esse o modelo cristão. Não é esse o modelo bíblico. Portanto, homens, não devemos entender essa submissão devida à mulher como um meio que te dá o direito de oprimi-la ou subjugá-la. Sujeitando, portanto, significa colocar-se sob a liderança de alguém, deixar-se ser conduzida por alguém. Esse é o sentido de submissão. O problema não é a submissão em si, mas é a ideia que nós temos a respeito de submissão. E a submissão ela pode ser entendida de diferentes modos, como um modelo opressor. Se uma feminista estivesse aqui, ela ia me apedrejar no final do culto, dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem, mas isso é Bíblia, e aqui não é o sentido de que o homem é superior, maior ou melhor que a mulher. Homem e mulher foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. A mulher é submissa enquanto organização social, enquanto ordem divina para um bom andamento, um bom funcionamento da casa. A mulher, portanto, deve ser submissa ao marido, não por uma obediência cega, mas, em primeiro lugar, por temor a Cristo. Por que eu devo ser submissa, pastor, ao meu marido? Por temor a Cristo. É isso que diz aqui. Sujeitando-vos uns aos outros, versículo 21, no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, sejam submissas no temor a Cristo, como são submissas também ao Senhor. Ah, mas pastor, o meu marido não é crente. E agora? Eu preciso ser submissa ao meu marido, uma vez que Paulo está falando aqui para o lar cristão. Então, ser submissa ao marido que tem como modelo uma boa conduta, uma conduta como um molde de Cristo, é muito fácil. Mas e quando eu vivo num lar em que o meu marido é o ímpio, não conhece a palavra de Deus, não quer sujeitar-se à palavra de Deus, vive alheio às leis de Deus e à sua vontade, como eu devo me portar? Aí nós vamos lá para a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, onde ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, mulheres que são casadas com marido não crente, vocês devem ser igualmente submissas ao seu marido. E vocês devem ainda mais vigiar as suas ações,
para que o seu marido seja ganho não por palavras, mas através das suas atitudes, dos seus gestos de amor. Ele precisa olhar para você e ver uma mulher virtuosa, e ver uma mulher que o serve de coração grato, que o ama, que zela, que cuida dele, da sua casa, e ao olhar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, ser ganho também para Cristo. Então sim, mulheres casadas com marido não crente também devem ser submissas ao seu marido, para que ele seja ganho através do seu comportamento dentro do lar. Uma coisa que vocês precisam entender, mulheres, é que a submissão da mulher ao marido, ela deve ser, sobretudo, entendida como um serviço prestado ao Senhor. É um serviço prestado ao Senhor. Uma mulher não pode afirmar que tem Cristo como Senhor se ela é insubmissa ao seu marido. Eu amo Cristo, eu amo a igreja, eu canto, eu louvo, eu adoro, eu estou à igreja nas quartas, nas quintas, no domingo, mas eu não consigo, pastor, ser submissa ao meu marido. Então, minha irmã, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque você não pode dizer que tem Cristo como Senhor se você não consegue acatar a uma ordem que ele deixou, de ser submissa ao seu marido. Kate Keller, esposa de Tim Keller, ela vai meditar no texto de Filipenses capítulo 2 e vai ter Cristo como modelo para a sua submissão. O texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tomando esse modelo de submissão e humilhação de Cristo, Kate Keller vai dizer o seguinte: essa passagem, diz ela, ensina tanto a igualdade essencial entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, como a submissão voluntária do Filho ao Pai, a fim de obter a nossa salvação. Permita-me enfatizar que Jesus aceitou esse papel de bom grado, de modo inteiramente voluntário, como um presente ofertado ao seu Pai. Descobri aqui que minha submissão no casamento é um presente que ofereço, não para o marido, que ofereço a Deus, e não o dever que me é imposto, como se algo fosse penoso. Então ela enxerga, segundo o modelo e o padrão da humilhação de Cristo, como algo que é ofertado para o próprio Deus, uma submissão amorosa e voluntária para a glória de Deus. Mas a pergunta que precisamos fazer é: por quê? Por quê, pastor? Porque a mulher deve ser submissa ao seu marido. Bem, meus irmãos, isso está na própria construção do modelo familiar. E aqui ele vai responder essa pergunta no versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Na estrutura familiar concebida por Deus, o homem é o cabeça, é o líder, é quem conduz o lar. Esse é o molde, é o padrão estabelecido por Deus, segundo o modelo que ele traz da própria concepção de relação entre Cristo e a sua igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem deve assumir a função de ser o cabeça do lar. E sendo ele o cabeça do lar, assim como Cristo está sujeita a Cristo, assim a mulher deve ser submissa ao homem, reconhecendo no homem a sua liderança conforme os padrões e o modelo de Cristo. Quando que isso acontece? Meus irmãos, isso acontece lá na criação.
Lá em Gênesis 3,16, o Senhor disse à mulher: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele coloca o homem como aquele que vai liderar e conduzir a mulher dentro desse conceito do casamento. Na relação da aliança ou da nova aliança com Cristo, a submissão não deve ser entendida de maneira negativa. E eu quero desconstruir esse sentido negativo de submissão feminina da mente de vocês, no sentido de que a submissão é algo voluntário e amoroso que vai trazer paz e harmonia para o seu lar. A submissão feminina que Paulo traz aqui não é aquela que oprime, que rouba das mulheres os seus direitos. A definição aqui, meus irmãos, no contexto familiar, é aquela em qual a mulher e o homem conseguem viver em harmonia. É aquela submissão que estabiliza as relações maritais. É aquela relação em que a vida conjugal entre o homem e mulher são desenvolvidas e são vividas de forma harmoniosa, conforme o padrão que Deus estabeleceu, e é assim, conforme esse modelo, que você vai glorificar a Deus. Meus irmãos, nenhuma instituição funciona sem um governo. Nenhuma instituição funciona sem um governo. A anarquia nunca deu certo em lugar algum. Um sistema sem governo, sem direção. Basta olhar para o livro de Juízes e você vai ver que quando o povo vivia sem governo, cada um fazia o que achava mais reto. E eles se desviavam do caminho, se desviaram muitas vezes dos caminhos do Senhor. E aqui o modelo governamental que Deus estabeleceu para a família é: o homem é o cabeça do lar e a mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja deve ser submissa a Cristo, a mulher, portanto, deve ser submissa ao seu marido, para que haja essa harmonia dentro do lar. Não entenda submissão como inferioridade. As mulheres não são inferiores aos homens. Eu repito, submissão não significa de forma alguma inferioridade das mulheres. É apenas uma ordem, uma função organizacional que Deus estabeleceu para o bom andamento do seu casamento. Então, se você quiser ter um casamento feliz, harmonioso, conforme os padrões que Deus estabeleceu, entendam, mulheres, o papel de vocês dentro do lar como aquelas que devem reconhecer o seu marido como líder, o cabeça da família. E num ato voluntário e amoroso, como um serviço prestado a Deus, dedicar-se ao seu marido como aquele que governa, que conduz o seu lar e está disposta a ser submissa ao seu marido. Segundo o comentarista O'Brien, um casamento verdadeiramente cristão irá espelhar a relação entre Cristo e a sua igreja, e os dois estão intimamente ligados. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Mas há uma pauta, meus irmãos, feminista, que tem mudado a sociedade. E nós vivemos numa sociedade capitalista em que cada vez mais precisamos de mais recursos familiares, financeiros, para sobreviver. E para isso as nossas esposas precisam ir para o mercado de trabalho, não é verdade? É tanto que se você perguntar para um jovem se ele aceitaria que a sua esposa, se ele tivesse condições, que a sua esposa ficasse em casa e cuidasse apenas do lar, dos filhos e do marido, apenas, né, como se fosse pouco, cuidasse do lar, do marido e dos filhos, ele vai dizer: não, quero mulher para ficar em casa não. Mulher tem que trabalhar, tem que, né, sair para o mercado de trabalho. Por quê? Porque é essa construção da pauta feminista que está regendo e conduzindo a sociedade dos nossos dias. Mas, mulheres, entendam que o papel do cuidado da casa e dos filhos é primordialmente de vocês. Os homens fazem. Eles podem ajudar? Podem. Mas quem tem o dom da maternidade é vocês. O homem pode acordar durante a madrugada para pegar o filho chorando, mas é a mãe que vai amamentar. O homem não tem capacidade de fazer isso. Quem vai amamentar é a mãe. Ela vai ter que despertar, vai ter que dar os braços, segurar o bebê no colo, para que ela possa então alimentá-lo. E o cuidado da casa e dos filhos é sobretudo um papel
da mulher. Olhem só o livro de Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, quando Paulo vai trazer algumas instruções ali. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, mulheres, o cuidado da casa, dos filhos e do marido é de vocês, sobretudo de vocês. Eu sei que dentro dessa cultura, as nossas mulheres precisam ir para o mercado de trabalho, ajudar na situação financeira familiar, mas vocês sabem que vocês terão dupla jornada de trabalho. Os homens podem ajudar em casa, não vão ajudar? Vão ajudar. E nós precisamos ser sensíveis às nossas mulheres que precisam trabalhar fora para compor a renda da família. Mas, sobretudo, o peso dessa responsabilidade cairá certamente sobre vocês. Os homens nunca vão limpar como vocês. O Gil certamente não haria panela como a Hilda gosta, né Hilda? Porque as mulheres são mais caprichosas nesse cuidado com as coisas domésticas, com as coisas que são próprias, que são como se fosse um dom natural delas, o cuidado da casa, do marido e dos filhos. E por isso, meus irmãos, eu preciso concluir que o papel das mulheres cristãs não é o da pauta feminista que enxerga o relacionamento conjugal, familiar e a criação de filhos como uma opressão, mas que enxerga a família como uma bênção de Deus, um modelo social de vida feliz, no qual, ao seguir, ela encontrará plena realização. E nesse modelo, as mulheres devem sim ser submissas ao seu marido, reconhecendo-o como cabeça do lar, assim como são submissas a Cristo, porque tal como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça do lar, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher deve ser sujeita ao marido. E algo que é maravilhoso que Paulo coloca aqui, meus irmãos, no versículo 23, ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador da sua igreja. Cristo é quem traz redenção para as famílias. E Cristo é quem propõe um modelo ideal para que possamos nos portar, nos conduzir, viver e seguir, porque Ele nos ama tanto que Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos deixou instruções para vivermos dentro de um lar harmonioso e feliz, cada qual assumindo o seu papel. E aqui eu quero perguntar a vocês, mulheres casadas, o que tem regido o seu papel dentro do lar? Como você enxerga a função de ser esposa? Como você enxerga o papel da maternidade? O quanto dessa pauta feminista tem de modo sutil influenciado o modelo social da sua família? O quanto ela tem influenciado de modo sutil? Como você enxerga, não conforme eu falei agora, mas como no seu coração você enxerga a submissão feminina? Como uma bênção ou como uma opressão? Pergunte-se, pergunte para o seu coração. Se você não enxerga ainda a submissão feminina como uma bênção, peça para que Deus quebrante o seu coração e faça você enxergar isso como uma bênção para a sua família. Como você enxerga a submissão feminina? Como algo opressor ou como um modelo que vai trazer a bênção de Deus sobre o seu lar, a sua família e promover a sua própria felicidade? Que não sejamos jamais, irmãos, regidos e conduzidos pelas pautas e ideologias desse mundo,
Lembre-se, Cristo é o Salvador do corpo, Cristo é o Salvador da igreja, e Ele estabeleceu o modelo ideal pelo qual o seu nome é glorificado dentro da família, nas relações interpessoais dentro do lar, e de modo específico, como aprendemos hoje, sobre o papel da mulher como submissa ao homem. E que Deus nos abençoe, que Ele abençoe as nossas famílias, que Ele abençoe as mulheres da nossa igreja, para que elas aprendam e entendam esse modelo e coloquem em prática e vivam a verdadeira felicidade e harmonia que Deus tem preparado para cada uma de vocês dentro do seu lar. Que Deus nos abençoe.